Antes de existir qualquer nome, antes de qualquer mapa europeu, havia a ilha, uma massa de granito e floresta atlântica emergida do Atlântico Sul, banhada por águas verdes e frias, recortada por lagoas, dunas e manguezais que pareciam existir fora do tempo. Os povos Guarani a chamavam de Maimbipi, que significa algo como montanha ao mar, e ali viveram por séculos, pescando, cultivando mandioca, gravando seus rastros em sambaquis de conchas que ainda hoje emergem do solo como memórias soterradas. Muito antes dos Guarani, outras culturas cerâmicas habitaram esse litoral há mais de 5.000 anos, como revelam os sítios arqueológicos encontrados em diferentes pontos da ilha. A história de Florianópolis começa, portanto, muito antes de qualquer europeu ter divisado seu contorno do alto de uma caravela. O primeiro europeu a reconhecer a ilha foi provavelmente o navegador espanhol, Juan Díaz de Solís, por volta de 1514, mas foi Sebastián Cabot quem em 1526 ancorou ali e deixou o nome pelo qual a ilha seria conhecida por 2 séculos. Ilha de Santa Catarina, em homenagem à santa do calendário católico Santa Catarina de Alexandria. Os espanhóis e portugueses, que passavam por ali, viam no local um ponto estratégico de abastecimento, de água e mantimentos para as longas travessias do Atlântico Sul. A ilha era parada obrigatória, mas ainda não era lar de colonizadores fixos. Isso mudou em 1673, quando o bandeirante paulista Francisco Dias Velho chegou com sua família e algumas dezenas de índios aldeados e fundou uma pequena povoação às margens da Bahia Norte. Ele construiu uma ermida dedicada a Nossa Senhora do Desterro. E foi esse nome que a vila carregou por mais de 2 séculos. Nossa Senhora do Desterro. A escolha não era casual. Desterro significa exílio, lugar de degredo, e havia algo de melancólico e ao mesmo tempo esperançoso nesse batismo. Dias Velho trouxe consigo a fé, o trabalho e a ambição de criar algo duradouro naquele canto do mundo. Mas sua história terminou de forma violenta. Em 1686, piratas atacaram a vila, saquearam o que havia, e o fundador foi morto. A colônia, ainda frágil, sobreviveu. Nas décadas seguintes, a coroa portuguesa percebeu a importância estratégica da ilha. O sul do Brasil era território disputado com a Espanha, e era preciso colonizar para defender. A solução encontrada por Lisboa foi buscar colonos nas ilhas dos Açores e da Madeira, populações com experiência no mar e na lavoura, que viviam em condições de superpopulação e escassez em seus arquipélagos. Entre 1748 e 1756 chegaram à ilha de Santau Catarinau mais de 6.000 açorianos. 6.000 pessoas, num território que tinha poucos centenas de habitantes. Foi uma transformação profunda e definitiva. Esses imigrantes trouxeram sua arquitetura de pedra, sua devoção ao Divino Espírito Santo, suas rendas de bilro, sua culinária de frutos do mar, seu jeito manso e hospitaleiro de ser. O açoriano imprimiu alma à ilha, e essa alma persiste até hoje nas festas populares, nos casarios históricos, nos bairros da Lagoa da Conceição, de Santo Antônio de Lisboa e de Ribeirão da Ilha, para proteger esse novo contingente populacional e a rota marítima do Prata. Portugal investiu na construção de um sistema defensivo robusto. A fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim foi erguida numa ilha próxima ainda no início do século XVIII. E logo vieram a fortaleza de São José da Ponta Grossa e a fortaleza de Santo Antônio de Ratones. Juntas, essas 3 fortalezas formavam um triângulo de proteção da Bahia Norte. Eram obras de engenharia militar impressionantes para o padrão colonial, e ainda hoje se erguem como monumentos que contam, em pedra e cal, a história dos medos e ambições do Império Português. Mas os medos se confirmaram. Em 1777, uma frota espanhola composta por mais de 100 navios e dezenas de milhares de soldados surgiu no horizonte. Era uma força avassaladora. O governador português Antônio Carlos Furtado de Mendonça rendeu a ilha sem resistência. Por um curto período, a ilha de Santa Catarina foi território espanhol. O domínio durou menos de 2 anos. O Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 1777, devolveu a ilha a Portugal.
Mas o episódio deixou cicatrizes na memória local e impulsionou novos investimentos na defesa da região. O século XIX trouxe grandes transformações, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e a abertura dos portos, as nações amigas, o comércio na ilha se dinamizou. Desterro crescia devagar, mas crescia. Em 1823 foi elevada à categoria de cidade. A cultura se agitava. Teatros, jornais, associações literárias, a cidade se enxergava como um centro civilizatório do sul do país. Era uma época de debates acalorados, de ideias liberais circulando em tipografias improvisadas, de jovens que tinham estudado na Europa e voltavam com a cabeça cheia de novos mundos. Veio então a República em 1889, e com ela vieram as turbulências. Desterro era reduto de sentimentos monarquistas, e quando o governo republicano enviou tropas para pacificar o sul, a cidade pagou um preço alto. Em 1894, após a Revolução Federalista, as forças do Marechal Floriano Peixoto ocuparam Desterro. O governador republicano, aliado ao poder federal, mudou o nome da cidade para Florianópolis, em homenagem ao Marechal de Ferro. A mudança foi imposta, e muitos moradores a receberam com amargura. O nome Desterro ficou apenas na memória dos mais velhos, e anos depois, numa saudosa canção popular. Hercílio Luz tornou-se o grande construtor da cidade moderna. Governou Santa Catarina em 3 períodos distintos, e deixou uma marca que vai muito além de seu nome dado à ponte. Foi sob sua liderança que Florianópolis ganhou energia elétrica, saneamento básico, escolas e hospitais. E foi ele quem sonhou e realizou a obra que transformaria definitivamente a relação entre a ilha e o continente. A ponte metálica, inaugurada em 1926, ainda em seus últimos dias de vida, a ponte Hercílio Luz, com seus cabos de aço e seus arcos elegantes. Foi por décadas o símbolo maior da cidade, a imagem que aparecia em cartões postais e na memória afetiva de gerações. Hoje restaurada após anos de interdição, ela voltou a ser cruzada por pedestres e ciclistas, devolvida à cidade como um presente do passado. Durante as primeiras décadas do século XX, Florianópolis era uma cidade pacata, burocrática, capital de um estado agrícola e industrial. Joinville e Blumenau cresciam mais depressa, impulsionadas pela indústria têxtil e metalúrgica, trazida pelos imigrantes alemães. Florianópolis tinha o governo, a universidade, os militares, os funcionários públicos. Era uma cidade de redes de compadrio, de famílias antigas, de um ritmo de vida que os de fora chamavam de lento e os ilhéus chamavam de sabedoria. A Universidade Federal de Santa Catarina, fundada em 1960, começou a mudar esse perfil. Estudantes de todo o país chegavam à ilha, trazendo outros sotaques, outras ideias, outros costumes. A cidade começou a se abrir. Os anos 60 e 70 foram de construção, literalmente. O aterro da Baía Sul criou novos bairros e novas avenidas, transformando a orla da cidade. Não foram mudanças sem custo. Manguezais foram soterrados. A relação das pessoas com a água foi mediada pelo asfalto. Mas a cidade crescia e precisava de espaço. Nos anos 80, algo diferente começou a acontecer. Florianópolis começou a ser descoberta como destino turístico. Suas 42 praias, sua lagoa enorme, suas dunas de areia branca, seu ar limpo, brasileiros do interior, argentinos, paulistanos em busca de qualidade de vida, começaram a chegar primeiro como visitantes e depois como moradores. O verão na ilha se tornou sinônimo de beleza e agito. A Lagoa da Conceição virou ponto de encontro de surfistas, artistas e boêmios. Bairros como Jurerê e Canasvieiras foram se transformando em destinos de lazer e luxo. Com a redemocratização e especialmente com o Plano Real nos anos 90, esse fluxo se intensificou. Famílias de classe média de São Paulo e do Paraná compraram casas na ilha. O mercado imobiliário explodiu. Onde havia casas simples de pescadores, surgiram condomínios e pousadas. A especulação empurrou os nativos ilhéus, os manezinhos da ilha, como eram chamados com carinho e às vezes com ironia, para bairros mais distantes do litoral. Essa tensão entre o legado cultural local e a pressão da urbanização acelerada tornou-se uma das marcas definidoras da Florianópolis contemporânea. O século XXI trouxe um fenômeno que poucos haviam previsto:
a chegada das startups e da economia digital. A UFSC e a UDSC formavam engenheiros e programadores de alto nível. O custo de vida, embora crescente, ainda era menor que o de São Paulo. A qualidade de vida era indiscutível. E assim, Florianópolis foi construindo sua reputação como polo tecnológico. O bairro da Trindade, o centro, o norte da ilha, se encheram de empresas de tecnologia, aceleradoras e espaços de coworking. A cidade ganhou o apelido de Floripa Valley, em alusão ao Silicon Valley californiano. Empresas como New Wayne Valves e RD Station nasceram ou se consolidaram ali, atraindo investidores e talentos de todo o Brasil e da América Latina. Hoje, em 2026, Florianópolis é uma cidade de quase 600 mil habitantes no município, com uma região metropolitana que ultrapassa 1,5 milhão de pessoas. É uma cidade de contrastes que aprendeu a conviver, nem sempre em paz, com suas próprias contradições. É ao mesmo tempo a capital das praias e a capital da tecnologia, a cidade das rendeiras açorianas e a cidade das fintechs. O lugar onde a tradição do boi de mamão ainda anima as comunidades e onde jovens empreendedores digitais debatem inteligência artificial em cafés de coqueiros. O trânsito é um problema crônico, fruto de um crescimento que superou a infraestrutura viária de uma ilha. O custo de vida é elevado. A questão habitacional pressiona os mais pobres para a periferia continental. E ao mesmo tempo a cidade investe em mobilidade urbana, em ciclovias, em projetos de sustentabilidade, tentando conciliar desenvolvimento com a preservação daquilo que a tornou desejável. A natureza, o mar, o modo de vida. A Ponte Hercílio Luz, reaberta após anos de restauração, é talvez o símbolo mais eloquente desse momento. Uma obra do passado devolvida ao presente, atravessada por pessoas que olham para o mar e sentem que a cidade, apesar de tudo, ainda guarda algo de especial. Algo que começou com os Guarani em Maembipe, passou pelos açorianos, que trouxeram sua saudade do Atlântico, sobreviveu a piratas, a espanhóis e a republicanos furiosos e chegou ao século XXI como uma cidade que ainda não terminou de se descobrir. Florianópolis é uma cidade em movimento, como sempre foi a ilha, cercada de água por todos os lados, mas nunca isolada do mundo.